Qual foi a última vez que você foi a um médico? Quando foi a última vez que você fez um check-up? É sempre bom a gente estar por dentro de como está o nosso colesterol, pressão e coisas do tipo. Infelizmente, existem algumas doenças que são praticamente assassinos silenciosos, como é o caso da diabetes. Essa condição apresenta alguns sintomas quase imperceptíveis, que podem ser notados quando for tarde demais. Meu nome é Ivan Lima e vou mostrar para vocês alguns dos primeiros sintomas dessa tão temida doença. Mas afinal, o que é a diabetes e o que causa essa doença? Para quem não sabe, a diabetes é a deficiência de produção de insulina no nosso corpo, um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Para ser mais claro, a insulina quebra as moléculas de glicose, ou de açúcar, para ser mais específico, e as transforma em energia para a manutenção das células do nosso organismo. E acreditem, essa doença é mais comum do que vocês imaginam. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, existem cerca de 13 milhões de brasileiros vivendo com a doença. Só para vocês terem uma noção, esse número é o equivalente a quase 7% de toda a população brasileira. A diabetes tipo 1, a mais comum, é uma doença crônica não transmissível e cerca de 90% dos pacientes diabéticos no Brasil têm esse tipo. A doença se manifesta mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresentar. Já a diabetes 2 ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. A causa do diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Bom, agora que vocês sabem o que é essa doença, eu vou tentar explicar quais são os sintomas mais comuns. Um deles é o aumento do apetite. Você é do tipo de pessoa que está sempre com fome? Calma, não precisa se desesperar. Quando o nosso corpo sempre tem uma quantidade insuficiente de insulina, ou quando o nosso organismo não está funcionando normalmente, é um sinal de que não estamos transformando comida em glicose, que seria usada como energia pelas células. E como está faltando energia, o nosso corpo dará um sinal, que é a fome excessiva. O aumento da fome, combinado com outros dois sinais, são os sintomas mais claros da diabetes. Outros dois são o aumento da sede e da micção, ou seja, a frequência com que você vai ao banheiro fazer xixi. Em pessoas que sofrem com a doença, os rins ficam incapazes de absorver todo o açúcar, que vai parar na urina. Como consequência, a pessoa passa a ir mais ao banheiro, causando uma sensação de desidratação. Só para vocês terem uma ideia, o normal é a pessoa fazer xixi entre 6 a 7 vezes por dia. Isso não quer dizer que é uma regra. Entre 4 a 10 vezes por dia é ser considerado normal, desde que o padrão tenha sido esse a vida inteira. Mas se você reparou que está indo mais vezes ao banheiro, sentindo sede com mais frequência e com uma fome de leão, bom, esses 3 sintomas são os primeiros que aparecem quando uma pessoa sofre de diabetes. A nossa visão também pode nos alertar, pois nem sempre estar com as vistas borradas é um sinal de que você precisa usar óculos. A diabetes pode fazer com que sua visão fique borrada por causa de fluidos que causam inflamação, prejudicando a nossa capacidade de focar e deixando as vistas embaçadas. A boa notícia é que você não vai ficar assim para sempre, pois geralmente a visão volta à normalidade quando os níveis de açúcar ficam equilibrados. Mas vale lembrar que, em alguns casos, quando a pessoa percebe o sintoma e não procura um médico, ela pode acabar cega. Agora,
Vamos imaginar que você é uma pessoa super sedentária, que dificilmente pratica exercícios físicos e odeia até mesmo fazer uma curta caminhada. Aí, sem nenhuma explicação, você começa a perder muito peso. Por mais louco que possa parecer, esse é um sintoma da diabetes. Quando o organismo de uma pessoa com a doença não consegue mais usar a glicose como fonte de energia, o nosso corpo vai queimar mais gordura e músculos para conseguir a desejada energia. O resultado? A pessoa emagrece de forma consideravelmente rápida. Ficou alerta, pois esse é um dos sinais mais comuns da diabetes tipo 1, que também é notada em pessoas com o tipo 2. Agora, se você é uma pessoa preguiçosa, saiba que esse também é um forte sintoma. Isso não quer dizer que todo preguiçoso terá diabetes. Na verdade, geralmente esse sintoma vem acompanhado de cansaço físico, e o motivo pelo qual ele aparece é bem parecido com o do aumento de micção. As nossas células ficam sem fonte de energia e a desidratação, causada pelas constantes idas ao banheiro, consequentemente, causa a sensação de estarmos extremamente cansados. É claro que a fadiga pode ser um alerta para outras coisas, como má alimentação ou mesmo envelhecimento. Então, é preciso ficar alerta quando esse sinal aparece junto com outros sintomas da diabetes. Agora, eu quero falar de 3 sintomas que aparecem em nossa pele. O primeiro deles é um aparecimento constante de coceiras. Quando há um excesso de açúcar sendo dispensado na urina, a pele também acaba cedendo fluidos, o que a deixa ressecada. Sendo assim, fica propício para o surgimento de coceiras. Além disso, o contato com sujeira pode fazer aparecer infecções, principalmente por fungos, algo muito comum em quem sofre com a doença. Outro sintoma são as manchas escuras, que aparecem em nossa pele. Essa alteração é conhecida como acantose nigricans e é uma doença dermatológica, caracterizada por lesões de cor escura. Geralmente, elas aparecem nas dobras do pescoço, axilas, cotovelos, joelhos e nas articulações dos dedos. Então, quer dizer que se você tem essas manchas, já pode ser diagnosticado com diabetes? Felizmente não. Essas manchas também podem aparecer em pessoas completamente saudáveis. Mas caso apareça no seu corpo, o melhor é procurar o médico. O terceiro sintoma envolvendo a pele é a demora para cicatrizar feridas. Isso acontece porque a grande quantidade de açúcar no sangue, além de aumentar a inflamação na pele, também causa transtornos na circulação do sangue, que demora mais tempo do que o normal até chegar às áreas da pele que foram prejudicadas. O problema afeta principalmente os pés, o que faz ser comum ver pessoas que sofrem de diabetes com feridas nos pés. Eu quase me esqueci de falar que a diabetes também pode causar infecções nos órgãos genitais. Isso acontece tanto em homens quanto em mulheres. Segundo os especialistas, essas infecções aparecem por conta da alteração da imunidade, que muitas vezes facilita a infecção por cândida. Viram? Como um sintoma inesperado pode indicar que você tem diabetes? E formigamento nos pés ou mãos? Você costuma ter frequentemente? Como eu já disse, os altos níveis de açúcar no sangue levam ao comprometimento da circulação sanguínea. E como as mãos e os pés são partes do corpo que estão nas extremidades, ou seja, mais longe do coração, eles são os primeiros a sofrer com a má circulação sanguínea. Para resolver esse problema e os outros que foram citados, basta equilibrar os níveis de açúcar no organismo e você estará a salvo. Agora, se você está no grupo de risco, saiba que você, consequentemente, pode estar com diabetes. A diabetes tipo 2, por exemplo, não costuma apresentar sintomas.
Por isso, a recomendação é que pessoas com mais de 45 anos façam um exame para detectar diabetes pelo menos uma vez por ano. E como a gente pode evitar de ter todos esses problemas? A maioria das pessoas acha que evitar comer doces é a melhor maneira de prevenir a doença. Mas isso não é verdade. Praticar atividade física regular, não ser fumante e ter uma dieta adequada são os fatores primordiais da prevenção. É claro que é sempre bom evitar doces em excesso, mas sem uma combinação de fatores que ajudam a prevenir, de nada vai adiantar o seu esforço. Além disso, manter um peso saudável é fundamental. O excesso de peso é o principal fator ambiental que aumenta o risco de desenvolver o tipo 2 da doença, por causa do acúmulo de gordura nos órgãos abdominais e nos músculos, o que aumenta a resistência do corpo à ação da insulina e eleva as taxas de glicose. E você? Já notou alguns desses sintomas? Vale lembrar que tudo que eu disse nesse vídeo são apenas alguns sintomas que podem indicar a doença, mas isso não quer dizer que você pode se autodiagnosticar a partir de um vídeo da Fatos Desconhecidos. O melhor a se fazer é procurar um médico, de preferência um especialista na área, e fazer todos os exames devidos. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima! Tchau!